Bom, turma, vamos iniciar agora a correção da atividade do dia 13/5, da disciplina de Biologia, das turmas do segundo ano A, B e C, ok? Então, eu resolvi fazer uma atividade onde não tivesse itens para marcar, justamente para fazer com que você, aluno, lesse o livro didático de vocês, certo? Vocês têm um material riquíssimo em casa que vocês têm que fazer e usufruir dele constantemente. Nas minhas atividades, bem no início de cada questão, tem a página do livro e o tópico que vocês precisam ler no livro para resolver a atividade, resolver a questão, certo? Por que eu fiz isso? Como era um conteúdo novo, um conteúdo que a gente não iniciou em sala de aula, a gente não teve momentos falando em sala de aula sobre ele, a gente iniciou através dos estudos domiciliares, então eu vi essa necessidade de colocar a página e o tópico como se fosse uma forma de orientação para que vocês lessem, certo? A página e o tópico correto de cada questão. Então a primeira questão ela fala o seguinte: com base na leitura do livro, determine o que é uma alga e quais as suas características. Então assim, vocês indo na página 42 do livro de vocês, ok? No tópico 3.1, características gerais das algas, vocês iriam encontrar a seguinte resposta: a alga denomina diversos tipos de organismos eucarióticos, fotossintetizantes, uni- ou multicelulares, ok? Isso a gente já está dando as características, certo, da alga, que a alga ela pode ser tanto unicelular quanto multicelular. E ela também é fotossintetizante. As algas multicelulares são semelhantes às plantas em certos aspectos, mas seus embriões, ao contrário do que ocorre com as plantas, não dependem do organismo materno para se nutrir, certo? Então, essa é a resposta esperada dessa questão. Logicamente, se você complementou mais ainda a sua resposta, melhor ainda. O meu intuito aqui é fazer com que vocês leiam, certo, o livro e o tópico. Okay? A segunda questão, ela se encontra na página 43 a 47. 43 a 47, no tópico 3.1, onde fala sobre a diversidade das algas, certo? Quando a gente fala de algas, pessoal, a gente tem que ter em mente, tem que ter a ideia de que é uma diversidade muito grande de espécies, certo? Existe cerca de 27 mil a 36 mil espécies diferentes de alga, certo? Então é uma diversidade muito grande. E elas são divididas, certo? Em dezenas de filos, okay? Em grupos, em agrupamentos, né? Então assim, eu pedi para que vocês falassem um pouco desses grupos. Não todos, né? Porque a resposta ficaria muito grande, mas um ou dois, ou no máximo três. Mas que pelo menos vocês fizessem a leitura dessa diversidade, né? A segunda questão fala o seguinte: nas classificações tradicionais, as algas são distribuídas em mais de uma dezena de filos, que se distinguem pela organização celular, pelos tipos de clorofila, pela reprodução, etc. Fale um pouco sobre os grupos de algas existentes em nosso planeta. Então, assim, até mesmo a pronúncia também, né? A gente sabe que é um pouco difícil desses agrupamentos, mas esses são os grupos, certo? Tem os clorófitas, né? Diatomáceas, crisófitas, feófitas, rodófitas, dinoflagelos e euglenoides, certo? Então esses são os principais grupos dessa grande diversidade das algas. Então você pode escolher 2 ou 3 desses grupos e falar um pouco sobre eles, ok? A terceira questão, ela se encontra na página 46 do livro, certo? Na página 46 e 47, onde fala sobre o ciclo de vida e a reprodução das algas. Então, com suas palavras, explique o processo de reprodução das algas. Então, a resposta esperada seria o seguinte: algas unicelulares reproduzem-se assexuadamente por divisão binária, certo? Que é aquela mesma divisão das bactérias que a gente já tinha estudado em sala de aula. Por sua vez, algas multicelulares filamentosas podem se reproduzir por fragmentação, processo em que o talo simplesmente se parte e origina novos indivíduos, certo? Existe também a reprodução sexuada, certo? Das algas. Então, assim,
Como é uma diversidade muito grande de algas, existe diversas formas de reprodução, ok? Então, se vocês tiverem colocado algo a mais, não tem importância, podem deixar do jeito que vocês fizeram, ok? A quarta questão. A quarta questão está na página 48 do livro de vocês, no tópico 3.2, onde fala sobre as características gerais, só que agora a gente está falando sobre protozoários. Então a questão fala o seguinte: determine o que é um protozoário e quais as suas características. O termo protozoário designa organismos unicelulares heterotróficos, atualmente distribuídos em diversos filos. Em algumas classificações, esses filos são agrupados no subreino protozoa. Okay? Então, assim, o que seria um protozoário? São organismos unicelulares, ou seja, que têm uma única célula. Se eles são heterotróficos, é porque eles não produzem seu próprio alimento. Okay? Então, essas são um pouquinho das características de um protozoário. A quinta e última questão, ela se encontra na página 51 do livro, no tópico 3.2, onde fala sobre a reprodução e ciclo de vida dos protozoários. Explique como acontece a reprodução dos protozoários. A maioria dos protozoários de vida livre reproduzem-se assexuadamente por divisão binária. Novamente, aquela mesma divisãozinha das bactérias. Como é que acontece isso? A célula cresce até determinado tamanho e divide-se no meio, originando 2 novos indivíduos. Ok? Então, assim, foi uma atividade simples, foi só 5 questões. O meu intuito aqui realmente era fazer com que vocês lessem o livro. Ok? Então, vocês podem estar complementando mais ainda essas respostas aí. Como tinha acordado, a gente tinha feito um acordo com a gestão, eu vou passar a atividade de hoje aqui através desse vídeo, certo? Então, a sexta atividade de biologia da turma do segundo ano são 3 questõezinhas, certo? Novamente eu estou usando a mesma estratégia, né? Colocando a página e o tópico para vocês lerem e posteriormente estar respondendo as questões. A primeira questão diz o seguinte: o que são fungos e quais as suas características? Então, lá na página 58 do livro de vocês, vamos estar falando sobre os fungos. Okay? Na página 60, vocês vão encontrar a resposta da segunda questão. Fale um pouco sobre a diversidade dos fungos. Okay? Da mesma forma como as algas e os protozoários, os fungos também têm uma grande diversidade. Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre essa diversidade. Okay? E na página 61, está falando como se dá a reprodução e o ciclo de vida dos fungos. Então, essa nossa atividade ela é focada mais nos fungos, né? Já que a gente já leu boa parte do livro falando sobre protozoários e algas, e agora a gente vai estar falando sobre fungos, ok? Então tire print, vocês podem estar pausando esse vídeo aqui para estar fazendo a cópia dessa atividade, responda e me envie uma foto de comprovação no meu privado, ok? No demais, a gente encerra aqui. Eu sei que foi uma correção rápida, realmente as questões não tinham enrolação, simplesmente era um direcionamento para vocês lerem e responderem, certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado ou até mesmo no grupo, certo? Sem problema algum. No demais,